Olá, meu nome é Renata Pinotti e, dando sequência no vídeo anterior, qual é uma das principais transformações que estão acontecendo? A dos nossos papéis na relação de casal. Qual é o papel da mulher? Qual é o papel do homem? Independente de gênero, independente de opção sexual, de como são as conformações, as formações de casal, eu vou dar esse exemplo de homem e mulher porque isso nos convida, tá? De várias formas. Mesmo que você tenha outro gênero, tá? Eu vou falar do princípio feminino e do princípio masculino, que faz parte de todos nós. A forma como o homem se colocou na relação de casal, desde a instauração do patriarcado, foi ficando cada vez mais... eu não gosto muito desses nomes, mas o que chamam de machista. O que significou isso? Um lugar aprisionante para o homem também, em que ele tem que prover tudo, e não só no sentido de prover materialmente a casa, mas de que ele é o centro e a mulher orbita ao redor. Isso deu uma segurança para o homem, que na verdade não é uma segurança real, tá? Mas uma segurança de que a mulher está abaixo dele. E com isso, o que se formou foi uma relação de dominação e submissão. Então, num casamento, o que era comum no casamento? A mulher ser submissa ao homem e o homem que definia tudo. A mulher sempre cuidou do lar. Então, é uma falsa ideia achar que a mulher é 100% submissa, porque dentro do lar, a mulher sempre definiu tudo. Só que existe essa confusão nos arquétipos, nos moldes. O que é um arquétipo? É uma forma, né? É uma forma comum. Então, quando a gente pega a mitologia grega, a mitologia hindu, a mitologia egípcia, nós temos arquétipos. Esses arquétipos, esses deuses, né, mitológicos, eles representam partes nossas, partes da nossa personalidade, partes da nossa psique. Por isso que é tão confortável ler e ouvir sobre eles. É como se resgatássemos partes nossas, que não são conscientes. E eu vou falar algo muito ousado agora nesse vídeo. Mas qual é o arquétipo da nossa fase, da nossa era, né? O mito da nossa geração, né, é Jesus. E qual foi o arquétipo construído, que dentro de tudo que eu estudo não é a verdade, mas foi a forma que foi compilada a Bíblia, da forma como a gente tem hoje? Constantino, que é o imperador de Roma da época, ele convocou o Concílio de Nicéia com o clero que lhe era mais favorável, né? No ano de 315 depois de Cristo, ou seja, 300 anos depois da crucificação de Cristo, e fez um recorta, cola e copia, tirou alguns evangelhos, os evangelhos apócrifos foram retirados e colocou só os trechos que eram interessantes politicamente para a época. Ele era pagão e ele disse que se converteu ao cristianismo quando ele instaurou o cristianismo em Roma, porque ele viu Roma sendo dividida em duas. Ela estava quase tomada por uma guerra civil entre cristãos e pagãos. Ele viu que ele estava perdendo força ali.
Então ele se decretou cristão, porém não de fato. Sua mãe e sua irmã eram cristãs. E aí ele foi inserindo alguns simbolismos pagãos. Por exemplo, o simbolismo do Natal e da Páscoa são pagãos. Eles existem há milênios. A Páscoa, por exemplo, ela é, principalmente da forma como a gente comemora hoje, ela é um ritual pagão. Uma homenagem à Ostara, a deusa da primavera, que era simbolizada com um ovo e um coelho. Daí que surgiu o ovo e o coelho. Então tem uma mistura, só que a gente não percebe, porque isso foi imposto. E da forma como foi colocada a história mitológica de Jesus, que não necessariamente é o Jesus histórico, nem o Jesus humano, né, que viveu aqui. Ele é representado ao lado de sua mãe, ele é filho de Deus e o pai dele é excluído. E ele não tem companheira. Olhem as imagens, mesmo de Jesus adulto. Ele está ao lado da mãe. E quem é a mãe? Né? A Virgem Maria. Virgem significa pureza de alma. Só que esse conceito foi deturpado e associado somente à iniciação sexual. Como se ela fosse virgem, ou seja, nunca teve uma relação sexual, porque isso foi considerado um pecado original. Olha como isso é profundo. Nós temos dentro de nós o princípio da criação. Quando um homem e uma mulher se unem numa relação sexual, isso é tão sagrado e tão poderoso que é capaz de gerar uma nova vida, um novo ser. É como Deus nos presenteando, como a força maior da criação, presenteando cada um com o seu poder. Isso foi deturpado como se fosse algo errado, pecado. Então, quando um casal se encontra e ele se casa, qual é o arquétipo que foi colocado dentro da mente coletiva como certo a partir do Império Romano? O filho fica com a mãe, o que Freud depois chamou de complexo de Édipo. O pai é excluído. Os homens fizeram isso com eles mesmos. O homem, só Deus, só sendo um filho de Deus que você realmente vai ser iluminado. E você não pode, você é castrado, né? Porque o sexo é pecado. Então todo mundo que pratica sexo é pecador. Então a mulher, quando casa, ela tem que virar uma santa. E Maria Madalena, a apóstolo dos apóstolos, a apóstola preferida de Jesus, que está em todos os evangelhos gnósticos e até citado na Bíblia, foi considerada uma pecadora no século VI pelo Papa Gregório. A pecadora arrependida. E o que era chamado de pecadora naquela época? Adúltera ou prostituta. E que na verdade isso era praticamente a mesma coisa na época. E aí ela foi associada àquele trecho da Bíblia da adúltera apedrejada. Só que não é ela. Naquele trecho, em nenhum momento cita o nome da mulher.
Só que isso foi dito no século VI e ficou até hoje, porque as pessoas não leem a Bíblia e fica naquele telefone sem fio, sabe? Cada um fala uma coisa e vai ficando no inconsciente e no consciente coletivo. O Papa João Paulo II desmentiu isso sobre Maria Madalena. E em 2018, o Papa Francisco desmentiu mais uma vez e a nomeou como Jesus a chamava, de apóstolo dos apóstolos. Só que poucos sabem disso ainda. Porque esse molde ficou tão forte e impregnado. E aí, qual é a saída da mulher? Ou você é a santa, ou você é a puta. Só tem essas duas opções. Então ela casa, principalmente se ela tem filho. O que acontece no molde, no formato? Fica santa? E isso também é uma prisão para os homens. E aí vem as traições. Porque se a minha mulher é a santa, eu tenho que ter prazer com outra. Olha que bagunça. Olha como isso nos distanciou do amor. E o que ficou marcado a partir do Império Romano? A dominação e a submissão. O império chega e domina a terra do outro. E aí eu tenho aquilo para mim. A terra representa o feminino. Então, a relação de casal, ela ficou aprisionada num jogo de dominação e submissão. Então, os homens se sentem seguros dominando. E de uma certa forma, as mulheres sentem que é isso mesmo. E mesmo fazendo diferente, ainda se submetem, têm medo. Medo de ser quem elas são. Porque tudo que era natural da nossa natureza foi considerado pagão, errado, pecado. Desde o nosso ciclo menstrual, parto normal, as nossas ervas, o nosso cuidado, a culinária, né? Não a cozinha de uma forma submissa, ter que ficar cozinhando para as pessoas de uma forma serviçal, mas o alimento como remédio, como cura. Tudo isso foi chamado de bruxaria. E a gente foi se desconectando. Até as mulheres que se chamam feministas, elas estão com o seu masculino aguçado. Elas se colocam muito de uma forma masculina e yang, na luta. Desconectadas do seu feminino. Estão com a lança na mão. Nós podemos também. O lado masculino e feminino habita todos nós, tá? Então a gente também pode ter essa força. E nós precisávamos disso para conseguir sobreviver. Só que fomos para o embate e continuamos no jogo de dominação e submissão. Então, para não ser submissa, agora eu domino. E aí o que foi acontecendo nas últimas décadas? Uma geração de homens excluídos. Várias gerações de homens excluídos. E aí muitas mulheres que dizem hoje, não, eu nem preciso de um homem, eu compro um esperma para ter um filho. E aí a maioria tem filhos homens. Já reparou? Como aprender a amar os homens de novo? Sendo mãe de um. Então o jogo da dominação e da submissão não adianta. Nem... Porque senão eu não quero estar embaixo, mas aí eu tô em cima. Continuo na briga, continuo na guerra, continuo no jogo. Então o que está acontecendo com a maioria dos casais?
nesse momento, entrando em colapso. Todas essas formas de se colocar na relação de casal estão colapsando. Então estão vindo à tona brigas, rupturas, términos, né? Para que o jogo fique escancarado. Para que a gente consiga enxergar a nossa parte que ainda jogava dessa forma. Seja como o algoz, a vítima ou o salvador, não importa. O triângulo dramático, vítima, culpado, salvador, é um carrossel de 3 cavalinhos que nós andamos o tempo todo. Com a mesma pessoa, a gente pode assumir os 3 papéis assim, ó, em frações de minutos. No mesmo dia, você pode ser os 3. Com a mesma pessoa. Só tem um jeito de sair dessa dinâmica. Porque tanto no lugar da vítima, quanto no lugar do algoz, quanto no lugar do salvador, você acha que tá fazendo diferente, mas você tá andando no carrossel, você não saiu do lugar. É uma ilusão. Você tá girando em círculo. Só trocando de cavalinho. De plástico. De mentira. Então, esses formatos, eles estão... tipo, não dá mais. Isso não é real. E o que a gente fazia para manter o vínculo nesse jogo tá colapsando. E vai ruir. Vai quebrar. Vai desmoronar. Só que o que tá desmoronando não é o amor. São as velhas formas. O que tá ruindo é o casulo. O Império Romano, né, desde o Império Romano, nós marchamos em direção à guerra, à dominação e submissão. Roma, se você olhar na palavra, né, Roma é o contrário da palavra amor. Foi deturpado o amor. O caminho do amor foi deturpado. Em nome desse Deus, mataram nas cruzadas e matam até hoje. Essa guerra entre o masculino e o feminino, onde a mulher precisou ser excluída e o homem também foi excluído, e eles não perceberam. Porque ao excluir José, o homem também ficou excluído. E é isso que nós precisamos retomar. É um ajuste de rota. Não foi essa a mensagem trazida por Jesus. Foi isso que contaram pra gente. E que marcou logo depois do Império o início da Idade das Trevas. A fase sombria da Terra. E agora a Terra está girando e entrando na fase luminosa de novo. Acenderam a luz. E o GPS cósmico está gritando, recalculando rota. Para que a gente volte a trilhar o caminho do amor. Então, se você perceber que a sua relação de casal está desmoronando e está ruindo, eu te digo, vai ruir. E não tenha medo, porque o que está ruindo é o casulo. Para que você possa voar. E quando tudo desmoronar, tenha certeza
de que o amor permanece. E nós poderemos construir, às vezes até com as mesmas pessoas, uma relação, uma nova relação, com um novo nível de vínculo. Agora sim, no amor. Um grande beijo e até mais. Você gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, clique no sininho para que você possa ser notificado sempre que eu postar novos vídeos. E deixe seus comentários, pois sua opinião é muito importante para mim. Assim nós poderemos construir esse canal juntos. Um grande beijo e até mais.